Olá, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao Ecos de Serenidade. Hoje vamos refletir sobre uma das mais belas lições do Evangelho segundo o Espiritismo: o perdão. Muitas vezes carregamos feridas da alma que só podem ser curadas quando aprendemos a perdoar. O perdão não é fraqueza, mas força. Não é esquecimento, mas libertação. Vamos juntos compreender como o perdão abre caminhos de paz, cura interior e transformação espiritual. O perdão é uma das maiores expressões da lei de amor. Quando Jesus disse: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia", ele nos mostrou que o perdão é uma chave para a felicidade espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que perdoar não significa ignorar erros, mas escolher não alimentar ressentimentos. Muitas vezes guardamos mágoas que se tornam pesos em nossa caminhada, dificultando nossa paz interior. O perdão, então, é como um bálsamo que alivia a alma. Ele nos liberta das correntes invisíveis do rancor e nos aproxima da serenidade. Quando decidimos perdoar, abrimos espaço para que a luz do amor habite em nós. Perdoar não é um processo simples. Em muitos casos é um desafio que exige humildade e coragem. Reconhecer que todos somos falíveis e que também necessitamos de perdão é um passo essencial. O Evangelho nos lembra que aquele que não sabe perdoar não compreende ainda a verdadeira misericórdia divina. Afinal, Deus nos perdoa diariamente por nossas imperfeições e nos dá novas oportunidades de recomeço. Assim, quando perdoamos, nos tornamos instrumentos dessa mesma misericórdia divina na terra. É como se disséssemos: "Eu também erro, mas escolho amar acima das falhas." Esse é o verdadeiro sentido do perdão. O perdão é também um ato de autoconhecimento. Muitas vezes pensamos que perdoar é apenas para o bem do outro, mas na verdade, ele é um presente que damos a nós mesmos. Guardar rancor é carregar um fardo que adoece a alma e até o corpo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que perdoar é libertar-se. Quando soltamos a mágoa, abrimos espaço interior para a alegria, a saúde espiritual e a leveza. Quantas vezes já sentimos paz após decidir perdoar? Essa paz não vem do esquecimento, mas da escolha de não permitir que o erro do outro continue ferindo nosso coração. Perdoar não significa se calar diante da injustiça ou permitir abusos. O perdão não nos pede submissão, mas transformação interior. É possível perdoar sem deixar de se proteger ou de buscar justiça, quando necessário. A diferença está em como carregamos esses sentimentos dentro de nós. O rancor envenena, enquanto o perdão purifica. O Evangelho nos convida a distinguir a justiça que corrige da vingança que destrói. Ao perdoar, não negamos a realidade do erro, mas escolhemos não alimentar em nós a raiva que consome. É como limpar uma ferida. Dói no início, mas permite que cicatrize. O perdão é, acima de tudo, um ato de sabedoria e libertação. Um dos maiores exemplos de perdão foi dado pelo próprio Cristo na cruz quando disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Essa frase ecoa até hoje como convite à compaixão. Se Jesus, diante da dor e da injustiça, conseguiu perdoar, também nós somos chamados a dar esse passo. Isso não significa que será fácil, mas mostra que é possível. Cada vez que escolhemos perdoar, aproximamo-nos mais do coração de Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos recorda que o verdadeiro perdão é incondicional. Não se limita às ofensas leves, mas alcança até aquelas que mais marcaram nossa alma. É nesse exercício que crescemos espiritualmente e nos aproximamos da luz. Muitas vezes o maior desafio não é perdoar os outros, mas a nós mesmos. Quantos carregam culpas antigas, arrependimentos e pensamentos de autopunição? O Evangelho nos ensina que o arrependimento sincero, aliado ao esforço de se melhorar, já é caminho de redenção. O auto-perdão é essencial para recomeçar. Quando nos permitimos essa misericórdia, encontramos forças para seguir adiante e reparar nossos erros com amor. Não se trata de justificar o que passou, mas de aprender e se transformar. Assim, o perdão se torna um círculo completo.
Ao nos perdoarmos, conseguimos perdoar mais facilmente os outros, pois reconhecemos em todos a condição de aprendizes da vida. Há pessoas que acreditam que perdoar é sinal de fraqueza. Porém, o Evangelho nos mostra que acontece exatamente o contrário. O perdão é a maior prova de força espiritual. É muito mais difícil abrir mão do orgulho do que permanecer preso à mágoa. Quando conseguimos perdoar, demonstramos maturidade, coragem e grandeza de alma. É como se disséssemos: não deixarei que a raiva determine quem eu sou. Essa atitude transforma não só o coração de quem perdoa, mas também pode tocar o coração de quem é perdoado. Assim, o perdão se torna semente de reconciliação e paz, que pode frutificar em toda a coletividade. Outro aspecto profundo do perdão é sua ligação com a cura. Muitos estudiosos já mostraram como guardar rancor adoece o corpo, trazendo tensões, angústias e até enfermidades físicas. O Evangelho nos ensina que a alma em paz reflete saúde para todo o ser. Quando escolhemos perdoar, liberamos emoções pesadas e abrimos espaço para a harmonia. É como abrir as janelas de uma casa escura para deixar entrar a luz. O perdão nos alivia, renova nossas energias e nos conecta com a força do amor divino. Ele não apaga as experiências, mas nos ajuda a olhá-las de outra forma, transformando dor em aprendizado e ferida em cicatriz que ensina. Perdoar também é um exercício de empatia. Quando olhamos para quem nos ofendeu e tentamos compreender suas limitações, percebemos que todos estamos em processo de crescimento. Muitas atitudes nascem da ignorância, da dor ou da imaturidade espiritual. Isso não justifica erros, mas nos ajuda a entendê-los sob uma nova luz. O Evangelho nos convida a enxergar no outro não apenas o erro, mas também o potencial de mudança. Ao perdoar, oferecemos uma oportunidade de recomeço, e muitas vezes despertamos no outro o desejo de transformação. Assim, o perdão deixa de ser apenas uma resposta individual e se torna um gesto de fraternidade que eleva a todos. O perdão é também uma ponte para a reconciliação. Quantas relações se desgastam ou até se rompem porque o orgulho falou mais alto? O Evangelho nos mostra que a verdadeira reconciliação só acontece quando existe perdão. Perdoar é reconstruir caminhos que o ressentimento tentou destruir. Mesmo que a amizade ou o convívio não voltem a ser os mesmos, o coração encontra paz. O perdão dissolve muros invisíveis que separam as almas, permitindo que a confiança seja restabelecida pouco a pouco. Quando escolhemos perdoar, damos uma chance à harmonia de florescer novamente, seja dentro de nós, seja nas relações que nos cercam. No entanto, precisamos lembrar que o perdão é um processo. Muitas vezes não acontece de imediato. Há situações em que precisamos de tempo para amadurecer e libertar sentimentos feridos. O Evangelho nos encoraja a dar esse passo sem pressa, mas com sinceridade. O mais importante é a disposição interior de querer perdoar, mesmo que ainda haja dor. Cada tentativa é um avanço, cada oração é um bálsamo que suaviza o coração. Com o tempo, a mágoa vai perdendo força e o amor ganha espaço. O perdão é como uma semente que precisa de paciência para germinar, crescer e florescer. O perdão também nos conecta diretamente a Deus. Quando perdoamos, imitamos o Criador, que é misericordioso e justo em todas as suas leis. Essa sintonia nos eleva espiritualmente e nos aproxima da verdadeira paz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina que a felicidade futura depende da capacidade de amar e perdoar hoje. Perdoar é, portanto, um passo essencial para a nossa evolução. Cada vez que escolhemos esse caminho, nos tornamos mais livres, mais leves e mais próximos da plenitude que tanto buscamos. O perdão é um reflexo do amor divino em ação dentro de nós. Ao final dessa reflexão, entendemos que perdoar é escolher a vida em sua forma mais plena. O perdão não apaga o passado, mas transforma o presente e ilumina o futuro. Ele nos liberta do peso das mágoas e nos oferece asas para seguir adiante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa promessa do Cristo é também um convite para cada um de nós.
Ao praticarmos o perdão, descobrimos a verdadeira força que existe em nossa alma e espalhamos luz por onde passamos. É na misericórdia que encontramos o caminho da paz duradoura. O perdão é a chave que abre as portas da liberdade interior e da verdadeira felicidade. Que possamos praticá-lo em nossas vidas, lembrando sempre do exemplo de Jesus e do amparo divino que nos guia. Se essa mensagem trouxe serenidade ao seu coração, compartilhe com quem precisa dessa luz e inscreva-se para continuar recebendo reflexões que inspiram paz e esperança.